papel de igreja no sentido de missão. Porque nada melhor do que eles mesmos para poder compartilhar com os nativos lá. Porque eles são de lá, nasceram lá, falam, além do francês, dos outros dialetos. Então já nasce, né, falando no mínimo 2 dialetos. E esse é o objetivo de eu voltar para lá também, nesse sentido de levar essa visão missionária. Porque nós também viemos missionários aqui no Brasil. Hoje a gente pode, né, exportar, pode enviar missionários, mas antes eles vieram para cá. Mas a história lá ainda caminha, ainda continua bem no sentido dentro. Pode passar. Essas são os líderes lá. Pode passar também. Uma outra coisa importante assim, nessa palavra, a nossa missão, a nossa instituição lá, ela é uma ONG também, uma ONG, e trabalha, uma das coisas que ela trabalha é uma escola primária, uma escola então cristã no país, com 90% dos seus alunos são muçulmanos que estudam na nossa escola cristã. Isso é uma das coisas que eu queria também enfatizar. Por favor, abrem a Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu não falo tão rápido igual a minha esposa não, tá? Um pouquinho de paciência. Segunda Coríntios, capítulo 5. Alguns versos 11, 14, 15, 17 e 20. Capítulo 5, verso 11 diz assim: portanto, sabendo o que significa temer ao Senhor, procuramos convencer os homens, contudo, já somos bem conhecidos por Deus. Espero que também sejamos bem conhecidos em nossa consciência. Capítulo 14. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. 15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas que aquele que por ele morreu ressuscitou. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos por Cristo que vos reconcilie com Deus. Deus continue abençoando assim a sua palavra. Eu gostaria de, nessa reflexão nessa noite, irmãos, falar sobre o ministério de missões. Ministério, né? Ministério é serviço, servir ao Senhor. Basicamente essa é a palavra ministério, né? O serviço, aquilo que você faz e serve ao Senhor. E uma coisa que eu tenho refletido e pensado muito nesse tempo no Brasil quão importante as coisas que já fizemos, né, no passado, não muito distante, mas é importante tudo aquilo que a gente falou, comentou, o que a gente já fez, mas o que me faz refletir e o tempo presente hoje e o porvir, o que eu estou fazendo agora, o que eu desejo, quero fazer depois. Porque muitas vezes no nosso meio assim, missionário, dizemos muitas coisas só de coisas que já se passaram.
Mas a gente não pode viver só falando de coisas do passado. A gente tem que, se Deus nos usou, nos continuar nos usando e prosseguir. E isso é em nossa vida, assim. Glória a Deus se Deus te usou ontem, mas hoje é outro dia, é um novo dia, é uma nova história, e isso tem que continuar na nossa vida. O ministério, o serviço cristão, não é só porque eu fui no Ninja, eu fui missionário no Ninja, mas hoje eu estou aqui no Brasil. Então não é só porque eu faço parte de um ministério na igreja, então não posso fazer mais nada, então eu já fiz parte de um dia, não posso fazer mais nada. Então esse serviço, nosso serviço ao Senhor é em todo lugar, em qualquer lugar, mas claro que tem coisas que a gente sobressai, um dom, uma coisa específica, né? Mas isso é o que a gente tem que continuar, servir ao Senhor, não importa o que a gente já fez no passado. Esse é um contexto interessante da carta de Paulo aos Coríntios. Alguns versos antecedentes, né, ele começa falando sobre a nossa habitação celestial, nos primeiros versos, sobre essa nossa habitação que a gente vai ter lá no céu. E depois ele vem discorrendo todo esse ministério da reconciliação, esse ministério de Cristo, né, que Deus enviou seu Filho para nos resgatar, para nos reconciliar, nos trazer de volta a Deus. E vem discorrendo todo esse assunto. Mas esse serviço da missão de Deus, da missão dele, a gente inserido nesse serviço, a gente nos faz refletir o nosso compromisso com Ele. Principalmente no final de ano, a gente começa a refletir muito sobre o ano que já passou, ou que o ano que vai vir, ou pelo menos deveríamos, né, refletir, parar o tempo, pensar sobre essas coisas, fazer planos. Claro que a resposta do Senhor, mas compete a nós fazer planos, né, fazer pensamento de tudo que a gente já fez, porque no verso 10 ele diz também uma coisa interessante que diz assim: pois é necessário que todos sejam apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo e de acordo com o que praticou, seja bem ou seja mal, porque todos nós há de prestar contas a Deus. Então, quais os pontos ou quais as motivações que a gente deve ter nesse ministério, nesse serviço de missões, o serviço no reino de Deus? E o primeiro que eu queria destacar é o temor. O temor, dito no verso 11, né, ele continua, porque ele veio falando de que a gente há de prestar conta, e logo ele vem falando, portanto, uma continuação, sabendo que significa temer ao Senhor. Então, esse temor, esse temer ao Senhor, não é de um medo que a gente um dia vai estar diante do tribunal, mas sim um temor que a gente deve ter de como a gente tem vivido aqui na terra, de talvez mínimas coisas. Eu fico pensando, hoje, né, a gente tem crescido muito a igreja do Senhor, e me parece que antes, por mínimas coisas, talvez um instrumento na igreja, uma coisa pequena, a gente orava por isso. Mas agora, com esse crescimento, talvez, eu preciso disso, vou lá e compro. Se tem sido mais fácil as coisas hoje em dia, e me parece que a gente tem perdido um pouco esse temor de talvez coisas pequenas, a gente pedir, orar ao Senhor, preciso disso, daquilo. Então, nos faz mais dependentes disso. E a gente precisa mais desse zelo, dessa reverência de Deus, desse respeito para com Deus. Uma segunda coisa importante é o amor.
verso 14, pois o que nos motiva, né? Qual a nossa motivação? Pois esse motivo que nos motiva é esse amor que Cristo morreu por nós, esse amor que nos constrange. Você já viu uma pessoa que te dá muitas coisas, aí você fica meio constrangido, poxa, o que eu vou fazer para essa pessoa? Porque ele te dá tanta coisa, a gente não fica um pouco, poxa, acho que eu tenho que fazer algo. Não como troca, não é um amor de troca. Você fez por mim, agora eu tenho que fazer por você. Mas a gente recebe tanta coisa que isso é constrangedor. A gente se sente necessário fazer algo por essa pessoa. E esse primeiro momento, desse amor que a gente precisa para com Cristo, esse amor que nos constrange, Ele morreu por nós, esse amor que nos constrange a fazer algo por Ele. Esse amor que é o primeiro grande mandamento, né, de amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento isso. E esse que eu já falei, esse amor derramado, né, por Cristo em nossos corações. E isso nos implica fazer algo em obediência, obedecer ao Senhor. Terceira coisa é nova criatura. Verso 17, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, e as coisas velhas se passaram, e surgiram coisas novas. Se Cristo morreu por nós, nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz lá em Efésios, e acho que em Romanos também. Então a gente estava morto, a nossa carne, nossos pensamentos inclinados ao pecado, mas Cristo morreu por nós, nos resgatou dessa escravidão do pecado, e nos fez nova criatura, novas pessoas em Cristo, por causa de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Só Ele que nos reconcilia com o Pai. E a segunda coisa é que a gente deve refletir e pensar dessa nova criatura, desse amor, é quando a gente recebe esse primeiro amor. E em nossa caminhada cristã a gente precisa reavaliar esse primeiro amor por Cristo, de fazer as coisas, né? A gente quer fazer as coisas às vezes sem pensar, mas depois a gente vai amadurecendo e fala: não, acho que é melhor não fazer isso ou aquilo. Por que eu tenho que fazer isso? Tem outras pessoas que podem fazer isso, mas acho que antes a gente as coisas é mais simples. A gente não fica raciocinando. Precisa de tem uma necessidade aqui, vamos suprir outra ali, outra aqui. Esse fogo, esse coisa do primeiro amor, a gente precisa restaurar. A gente precisa repensar, reavaliar a cada dia, né? O temor, esse amor que nos impulsiona. Esse amor nos impulsiona, nos leva a obedecer e fazer as coisas, esse ministério a serviço de Deus, na obra de Deus. Esse amor que nos leva a amar o próximo, porque, irmãos, por mais que estar em missões, amar os povos não alcançados e toda essa história, estando no campo, eu fui impactado por isso, porque chega um momento em nossa vida que, no meu caso, eu não queria amar ninguém, não queria amar aquele povo, não queria estar mais lá, eu não queria ver ninguém mais naquele lugar, não queria falar outra língua mais. Te dá um tipo de crise assim. Aí você vê: poxa, eu não amo esse povo, eu não quero estar aqui mais, eu não quero mais
É uma coisa assim que você vê o amor, mas Deus ama, irmãos. Deus ama o povo, Deus ama as pessoas, os perdidos. E é esse amor que nos faz, porque nós não podemos por nós mesmos. É o amor de Cristo em nós que nos faz amar a outra pessoa, nos faz amar o nosso próximo, que nos faz sair daqui do Brasil e ir para outro lugar. Porque por nós mesmos a gente não consegue ficar pensando num ninja, um país distante, um monte de recursos que tem enfermidade, o calor lá, a poeira que vem, lá tem uma nuvem de poeira que vem vindo assim, vai cobrindo tudo, parece que meio escuro assim, poeira para todo lado. Uma série de coisas que você ficar pensando assim humanamente, eu não quero voltar para lá. Mas Deus quer, Deus ama aquele povo e quer me usar para isso. Então eu estou aqui, Senhor, me envia. Então eu sei também que isso pode se tornar coisas simples no nosso dia a dia, aplicáveis, né? Cada um tem um serviço, tem um dom, tem um ministério da igreja. Talvez você pode chegar um dia, poxa, eu não quero cantar lá na frente, não quero, mas isso é Deus que te deu, Deus que te fez, te deu a voz para você louvar. Talvez você pode pensar no seu emprego, poxa, você acorda aquele dia de manhã, não quero trabalhar, não quero ir para aquele serviço, não quero ir para aquele lugar, mas aí você reflete, poxa, eu tenho família, eu sustento minha família, então, mas é o lugar que Deus te pôs lá, para honrar o nome dele, para glorificar, porque o pastor leu, todas as coisas são de Deus, porque dele, para ele são todas as coisas. Se você honra e glorifica o nome do Senhor lá, amém. Sem te perceber, você se renova, você começa alguns minutos, né? Isso é passageiro, isso tem que ser passageiro. Esse amor que a gente envolve, né? Esse tipo de sacrifício. E se a gente pensa em sacrifício, a gente tem esse referencial de Jesus Cristo. Do sua vida pago morte, preço, né? E morte de cruz por nós. Por que isso tudo? Para que sejamos embaixadores. Verso 20 diz assim: e sempre dando 5, 20, só um minuto. A gente diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo e vos reconcilie com Deus. Eu gostaria de terminar com isso. O embaixador é um representante. Paulo coloca, né, ele e como esse embaixador, e diz: não só eu, mas vocês. E em tudo dessa carta, né, aos Coríntios, parece que tem uma imagem de Paulo no sentido daquele pai que está escrevendo, né, para o seu filho, porque o ama e porque é um filho que talvez parece que vai indo para a adolescência e é bombardeado de tantas outras coisas. Coríntios vivia isso sim, e ele vem trazendo algumas motivações que não perdesse algumas coisas na vida de Coríntios, né? E uma dessas coisas era isso, de temer ao Senhor, desse amor, né, do Senhor por nós e nós pelo Senhor, que nos faz nova criatura e nos faz servir, porque somos representantes dele aqui na terra. Somos o povo de Deus, a igreja de Deus representada aqui na terra, para anunciar e pregar as boas novas do Evangelho. Eu e vocês somos representantes. Cabe a Deus entender qual é o local, mas se estamos aqui, nós representamos Ele aqui.
e que a gente possa estar inserido nesse ministério de missões, nesse serviço, na missão de Deus, de levar as pessoas à reconciliação, de entender que Cristo morreu por cada um de nós. E eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Pastor, muito obrigado. Deus o abençoe. E parabéns pelo aniversário. E o provérbio diz que a humildade precede a honra. Que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado, Maicon. Deus abençoe você também. Abençoe essa família maravilhosa. Nós vamos ainda orar com o meu filho, né, que vai fazer aniversário hoje. A gente está lá com as crianças. E a gente vê, mas eu toda vez que eu ouço alguém que tem experiência no campo missionário, por exemplo, uma matéria que eu nunca dei no seminário, eu nunca vou dar, missiologia. Eu não aceito. Já me ofereceram, você dá de missiologia? Eu não. Ele só pode falar de missiologia quem tem experiência no campo de missões. Falar de teoria qualquer um fala, mas a vivência da coisa é outra. A missionária Daniela, acho que conhece a Norma, né? A libanesa. E a Norma, quando ela se converteu, ela foi espancada pelo marido, pelos irmãos, pelo pai. Todos eles bateram nela, um por sua vez, né? E depois ela perdeu todo o direito de herança, que no livro a mulher ainda tem algum direito. Ela perdeu os filhos, perdeu o direito de ver os filhos, e é ameaçada de morte pela própria família. Teve que sair do Líbano para morar na América, né, nos Estados Unidos. Eles contando a situação do Níger, mesma coisa, os países islâmicos. E o islamismo está crescendo no mundo inteiro. Ponta Grossa, no Paraná, é uma cidade com forte movimento islâmico. Assim também Foz do Iguaçu, São Paulo, né? O Rio de Janeiro tem mesquitas. O bairro do Retiro já tem um centro de estudos islâmicos. E qual é a grande fraqueza do cristianismo com relação a isso? Não que nós devamos agir como os islâmicos, mas o que acontece? Os países cristãos oferecem aos outros povos ou às outras religiões, às outras crenças, liberdade de expressão. Então, eles vêm aqui para o Brasil, eles podem pregar a doutrina do Islã, essa coisa toda. Quando eles ganham o país, quando eles conquistam o país, eles tiram a liberdade e eles proíbem outra religião. Então, os países islâmicos, a única religião aceita em geral é a deles. E as pessoas perdem tudo. Nós vivemos num país onde nós temos uma liberdade enorme, onde a gente pode vir um domingo à noite para a igreja, igual hoje, né? Chegamos aqui 6 horas, alguns, né, para a escola bíblica dominical, e podemos estudar a palavra do Senhor, podemos sentar ali, discutir, com a porta aberta, na maior tranquilidade. E às vezes qualquer ventinho que vem, eu não vou mais na igreja, cansei da igreja, cansei de ser crente, é muito difícil. Quem aqui foi espancado pelo pai ou pela mãe porque aceitou Jesus? Tem alguém? Não, né? Quem aqui perdeu o direito de herança porque aceitou Jesus? Pois é, esses irmãos nossos sofrem isso. Esses irmãos nossos sofrem isso e permanecem firmes. E às vezes nós aqui no Brasil somos muito frouxos no que diz respeito à nossa fidelidade ao Senhor. A gente leva a nossa vida muito assim, despreocupadamente, com pouca fidelidade, com pouco amor ao Senhor. E a questão é muito importante, irmãos. Até que ponto Jesus é o centro da nossa vida? Se é que Ele é, será que Ele é mesmo o centro da nossa vida? Será que Jesus é o meu Deus de verdade? Porque o meu Deus ocupa o centro da minha vida. O apóstolo Pedro diz, na sua primeira epístola, me fugiu agora o cerne do versículo, mas é na primeira epístola de Pedro, ele diz que quando nós somos vencidos por alguma coisa, aquilo que nos venceu torna-se o nosso Senhor.
Quando nós somos dominados por alguma coisa, aquilo que nos domina torna-se nosso Senhor. Então, às vezes, nós somos dominados por desejos, né? E nós queremos ver realizados do nosso jeito, e aquilo se torna o nosso Senhor. Às vezes nós somos dominados pelo café, pela Coca-Cola, e aquilo se torna o nosso Senhor. E a gente gasta mais dinheiro com essas coisas do que com a obra missionária, do que com a divulgação do Evangelho. Os árabes investem bilhões de dólares na evangelização mundial com a doutrina do Islã. Bilhões. E às vezes nós não estamos nem aí. É uma preocupação que eu tenho, mas a igreja precisa muito, nós, como igreja do Senhor, precisamos muito pensar nisso, na obra de evangelização missionária, né, de evangelização mundial, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tanto, quanto, como e até, ao mesmo tempo. Tem pessoas que são chamadas, levantadas para pregarem aqui. Outras são chamadas e levantadas para irem às cidades vizinhas, deixarem Volta Redonda e irem para um lugar mais distante um pouquinho, na nossa Judéia, né? Ou melhor, exatamente, na nossa Judéia. Outros são levantados para ir um pouco mais além, talvez um outro estado, uma outra região do nosso país, e outros até os confins da terra. Não importa para onde o Senhor te chamou, a questão é: você está disposto a ir? Eu estou disposto a ir. O quanto nós falamos de Jesus para alguém no decorrer do mundo? Quantas pessoas ouviram dos meus lábios o Evangelho de Jesus ensinando? Né? Quantas pessoas ouviram dos seus lábios? O quanto nós estamos dispostos a investir na vida de homens e mulheres que estão longe de casa, fazendo o trabalho missionário? É um negócio sério. A gente precisa pensar nisso. E às vezes eu ouço gente falando assim: não, pastor, a missionária está acostumada a sofrer. Você já deve ter ouvido isso, né, Marcos? Missionário sofre mesmo. Irmãos, olha só, o missionário já sofre muito. Eles saíram daqui, né? Tem que vestir uma roupa que eles não estão acostumados a vestir, que é de menos. A gente se acostuma. Mas tem que comer uma comida que eles não estão acostumados a comer. Vão ficar longe da igreja amada, longe da família, e por isso vem a crise, né? O Mário passou um tempo na Argentina, ele estava desesperado para achar alguém que falasse português, não é isso, Mário? O Mário contou isso para mim. Estava a trabalho na Argentina. Ele falou: você sente falta de falar a sua língua, sente falta de falar a sua língua, né? Então o missionário já tem tanta barreira, tanta luta, e ainda tem um diabo que enche a paciência, né? Que não deixa o missionário em paz. Aí às vezes a igreja fica do lado do diabo, porque a igreja não ajuda o missionário. Então quando a igreja não ajuda o missionário, ela não está do lado de Deus. Pode ter certeza, e não existe ponto neutro aí. Ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro, irmãos. Ou a gente investe na evangelização do mundo, ou a gente vai fazer uma coisa do diabo. Porque o diabo não quer que o mundo seja evangelizado. Deus quer. Deus levantou pessoas, mas eu estou disposto a ofertar, a orar ou a ir. Dizem que missionário é igual a pessoa que desce no poço e aí tem um cara que fica segurando a corda, né? Ele vai descer no poço para resgatar alguém, aí tem outros que ficam aqui segurando a corda e falam: ó, você promete que você não larga a corda? O cara: não, eu prometo. Aí ele desce. Aí quando ele está lá embaixo, ele está resgatando o outro do fundo do poço, o que estava aqui em cima larga a corda e fala: você quer saber, cansei. Largar, segurar a corda significa assim: pode ir que eu vou orar por você. E nunca deixar de orar por ele. Pode ir que eu vou contribuir com o teu ministério. E não deixar de contribuir. Porque muitos missionários, depois de um ano que eles estão no campo, um monte daqueles mantenedores que ele tinha, largaram ele de mão. E às vezes ele tinha levantado R$1.000 para sobreviver no campo. Ele vai para o campo em janeiro. Quando chega em dezembro, ele está recebendo 400 de oferta. Quanto está recebendo isso? Para fazer o trabalho dele lá de evangelização mundial, para cuidar de pessoas. A igreja, eu sou a igreja junto com você. Nós
não podemos desprezar esse trabalho. É muito difícil, é um trabalho que exige muito dos amados que fazem, não é? E nós precisamos estar junto desses irmãos, orando por eles, auxiliando-os. Eu tenho projetos aqui para a igreja, eu conversei com alguns irmãos, a gente quer mandar gente para treinamento missionário, para campo missionário, aqui e acolá, onde quer que Deus nos mandar, nós vamos fazer. Mas é preciso esse movimento, né? Você vê que é difícil, você vai para um lugar esquisito, quente, com chuchu, né? Onde você não conhece ninguém, o pessoal fala uma língua tudo bolada, é um negócio complicado. Mas Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, né? E os honra cada dia mais. E obviamente que essa igreja vai abençoar a vida de vocês hoje, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para nós podermos terminar o culto, são 9 e 8. Eu quero terminar o culto dando esses avisos aqui.